Nosso áudio tá bonitão. Fala, gente boa! E aí, como é que vocês estão? Sou o professor Luffy Vale, agradeço aqui já de início a tua presença no nosso canal e hoje chego no quarto episódio dessa nossa série dos 3 poderes no Brasil, ou 4. E no fatídico episódio, desse ou 4, por quê? Porque embora, além do executivo, do legislativo e do judiciário, a gente tenha uma influência muito forte de outros setores dentro da formação política e da consolidação da própria estrutura de poder no Brasil, esse quarto poder, que no passado já foi chamado até de poder moderador, não é de fato um poder formal, mas na vida ele existe, ele se manifesta, ele tá lá na nossa cara quando a gente olha para o materialismo histórico e realmente acho importante mostrar que as tensões não estão só nos espaços formais, político-partidários, mas também nesse atravessamento que as instituições fazem na nossa vida, em especial a igreja, a imprensa e as big techs. Claro, que a gente tem toda uma importância gigantesca das escolas, das famílias, dos espaços, de práticas de esporte, de práticas culturais, as ONGs, a própria sociedade civil organizada, a iniciativa privada também, mas eu trouxe aqui para vocês hoje a discussão sobre esses poderes, a igreja, a imprensa e as big techs, porque eu penso que sejam elas hoje as que mais influenciam e nos trazem, essa tensão, essa disputa pelo poder, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma maquiagem, quando a gente olha de fato. Elas estão lá também disputando o poder com os parlamentares, com o presidente e até mesmo com juízes e ministros do STF. E aí, começando pela igreja, a ideia aqui não é fazer uma crítica moral, não é fazer uma análise certo e errado, pode ou não pode. Pelo contrário, é reconhecer que essa influência está enraizada em nós, inclusive em mim, que como cidadão brasileiro, latino-americano, alguém que vem de uma criação de famílias que descendem dessa mistura, de povos originários, povos europeus, povos africanos, eu nasci numa tradição de família cristã, católica, e de fato, embora hoje eu procure um senso crítico, uma justificativa, um olhar mais atento para aquilo que me constitui como indivíduo, desde a minha infância, seja no batismo, fazendo ali a catequese, a primeira comunhão, frequentando esses espaços, convivendo com pessoas que compartilhavam crenças e visões de mundo, é fato que isso me constitui como sujeito, como indivíduo, como cidadão, como professor até hoje. E não dá para negar que a igreja tem essa influência infinitamente maior do que o executivo, o legislativo e o judiciário, inclusive na vida de quem não se diz religioso, porque ela influencia esses poderes. Ora, as pessoas que estão ali dentro dos espaços de poder, do executivo, do legislativo e do judiciário, são pessoas influenciadas pela igreja. São pessoas que até podem não se considerar religiosas, são atravessadas pela religiosidade. E isso no Brasil é uma força gigantesca, Existem hoje cerca de 200 mil templos religiosos no nosso país, principalmente católicos. O crescimento da igreja evangélica, igrejas pentecostais e neopentecostais tem sido enorme, e também templos de outras fés, inclusive religiões de matriz africana, de matrizes que vêm da influência oriental, principalmente o budismo, o shintoísmo, o taoísmo e outras religiões que acabam ficando dentro de subclassificações, também dentro do cristianismo, mas há, claro, uma expressão muito maior do catolicismo e do neopentecostalismo. É hoje a ala dentro do cristianismo que mais cresce, liderada por pessoas profundamente políticas, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago. São pessoas que detêm meios de produção, têm canais aí de televisão, tem uma influência gigantesca não só dentro das igrejas, mas uma influência financeira, tem até cara bilionário aí no meio, multimilionários. São pessoas que influenciam políticos, influenciam decisões tomadas por presidentes, governadores, prefeitos, pedem votos para fiéis dentro da igreja, que é uma coisa que o próprio cristianismo abomina. E aqui, de fato, embora política e religião não devam se misturar, elas se misturam. E aí, quando você começa a ter lá o candidato padre, você começa a perceber que é um pouco inevitável que essas coisas se misturem.
Então, pensar criticamente sobre isso é uma maneira da gente avaliar se a gente está mesmo votando naquela pessoa pelo motivo certo ou se é só uma ordem, né, que alguém me deu, algum tipo de medo, algum tipo de filtro moral que a gente incutiu sem pensar que vem ali da igreja. É importante destacar que as igrejas no Brasil arrecadam cerca de 30 bilhões de reais por ano, basicamente com doações. Olha o tanto de dinheiro, 30 bilhões. E essa grana tem isenção fiscal, não se paga imposto sobre esse dinheiro de arrecadações. A igreja tem uma espécie de imunidade tributária porque parte do princípio que ela faz trabalho social. Ela estaria fazendo uma parte do trabalho do Estado, acolhendo a população pobre, a população em situação de rua, a população marginalizada, que é de fato em grande parte o trabalho feito no passado, né? Pelos franciscanos, por exemplo, pastorais como a Pastoral da Terra, a Pastoral da Família, desse acolhimento. As obras de caridade são muito importantes e estão ligadas à história do Brasil e de outros países também. O problema é quando você dá isenção tributária para igrejas que começam a virar a indústria da fé, né? Começa a vender água santa de não sei o quê, o travesseiro abençoado por não sei quem, o garfo que não sei que santo usou. Por vocês, eu pedi que as pessoas ponham as digitais na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Seja uma das 8.000 pessoas ou até no mínimo uma oferta de R$300. Amém? O exército do mal, ele tenta impedir a obra de prosseguir, de prosperar, de conquistar almas. E você que é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que é temente a Deus, não importa a religião. Eu queria que você honrasse, você tomasse posse do carnezinho, o boleto, você toma a benção. A oferta é simbólica de R$70 apenas. Nós precisamos de 1 milhão de amigos honrando todo mês fielmente. É a venda de indulgências, né? Que o Tribunal da Santa Inquisição punia lá na Idade Média com fogueira. Hoje essas pessoas não são punidas, acabam sendo inclusive idolatradas. E uma coisa é você garantir isenção fiscal para quem está acolhendo a população marginalizada, a população vulnerável, como faz, por exemplo, lá o padre Júlio Lancelotti. Outra coisa é você dar esse poder de isenção fiscal e tributária para pessoas que estão pregando ódio, estão pregando a violência, estão usando o terrorismo psicológico para que pessoas, por conta da sua cor de pele, das suas crenças, da sua forma de se expressar e de existir, devam ser consideradas subhumanas, pessoas doentes, vendendo charlatanismo, a história da cura gay, por exemplo. Aí é uma coisa um pouco mais complicada. E vejam como a igreja pauta essas políticas públicas. Veja como essa agenda de valores, essa agenda de costumes, acaba sendo usada pelos próprios parlamentares num país laico, onde os livros religiosos, seja a Bíblia, seja o Corão, seja a Torá, seja qualquer livro religioso, não pode ser interpretado como se fosse a nossa Constituição de 88. Mas hoje valores tradicionais da igreja pautam muito mais questões, por exemplo, ligadas ao aborto, do que uma discussão científica. E isso é um problema. Quando a igreja, quando a crença, quando a fé começa a tirar o espaço da ciência, começa a questionar bases constitucionais pautadas pelo direito coletivo, pelos direitos humanos, a gente entende que esse quarto poder moderador pode ser e é muito nocivo, em grande medida, na vida da população. E a gente não elege essas pessoas, a gente não vota nesses caras, a gente não dá esse poder que eles usam não só para criar, para doutrinar, para dizer como pode ou não pode ser aquela ou essa família, mas muitas vezes, lamentavelmente isso existe, essas instituições religiosas também são usadas inclusive para lavar dinheiro sujo do crime organizado, para passar pano para crimes graves como crime de exploração sexual, abuso de menores, pedofilia. Isso é monstruoso, é vergonhoso e a gente sabe que há casos relacionados a essas práticas dentro da igreja. E estou falando aqui igreja com I maiúsculo, dentro da pluralidade das muitas crenças e religiões que existem ali dentro. Não estou me referindo a uma religião específica, e sim a essa instituição que a gente chama de igreja. Além dessa, a imprensa tem um poder gigantesco. Acho que nesse caso não tem dúvida. Se por um lado a imprensa rompe o monopólio dos poderosos, porque nos traz acesso à informação, populariza, né, o acesso à verdade, entre aspas, se a imprensa, lá na época de Gutenberg, vai trazer para a população essa possibilidade de se informar, de se indignar, de reagir às decisões dos poderosos, hoje é importante pensar que os poderosos controlam a imprensa.
E aí, nesse caso, será que ela tem de fato uma função democrática, informativa, subversiva? A gente pega grandes grupos ali como a Record, controlada, né, pelo Edir Macedo, a Globo, a SBT, a Bandeirantes, o Grupo Folha, lá, UOL, o grupo da própria Jovem Pan. Será que esses agentes, essas famílias por trás desses conglomerados que monopolizam a informação no Brasil, de fato querem informar a população para que nós possamos desenvolver o pensamento crítico reflexivo e lutar por uma agenda genuinamente democrática e popular? Não é difícil, né, responder essa pergunta. Primeiro que a imprensa, antes de informar a população, precisa agradar os seus patrocinadores. Se você vê propaganda comercial enquanto está lá assistindo sua novela, que está dizendo como você tem que ser, como é o jeito certo e o jeito errado, o que é o cidadão de bem, quem é o herói, quem que é o bandido, ou no seu telejornal que escolhe, né, que notícias falar, em que ordem, se na hora de falar de uma ocupação do MST vai chamar aquilo de invasão, se na hora de chamar o estelionatário, bandido, bilionário que roubou dinheiro público, vai dizer que ele foi um empresário, que fez manobras fiscais. Isso são escolhas. Será que essas famílias, então, que ganham dinheiro, querem trazer pra gente pensamento crítico ou agradar os anunciantes, os patrocinadores? Por isso a imprensa vai falar que o agro é pop, que o agro é tech, né? Por isso você vai ter lá dentro de um canal como a CNN toda uma defesa desse agronegócio. Por isso você vai ter o próprio governo federal gastando só em 2025 2 bilhões em anúncio, falando sobre o governo federal e as obras, né, desse terceiro governo Lula. E foi assim com Bolsonaro, foi assim com Dilma, era assim com Fernando Henrique Cardoso. O Estado gasta dinheiro com a imprensa para que a imprensa faça propaganda do Estado. Isso não é ilegal, né? Isso funciona dentro do próprio capitalismo exatamente dessa maneira. A imprensa está lá também te vendendo coisas, te convencendo sobre determinados valores e posturas, e nós não elegemos, nós não votamos, nós não fiscalizamos como deveríamos essas famílias, que têm outros interesses. As famílias que controlam a imprensa no Brasil também são famílias de ruralistas, de latifundiários, de banqueiros, de pastores, de mineradores, de empreiteiros. São famílias que têm pessoas no Congresso, senadores, deputados, deputadas, governadores, tantos prefeitos e prefeitas, né? Vereadores e vereadoras que usam a imprensa para se promover. Será que o reality show é só entretenimento? Ou é uma maneira sutil de te colocar ideias ali plantadinhas na sua cabeça e construir essa identidade de como você pode ou não pode, deve ou não deve se comportar? E não dá para fazer impeachment, né, desses poderosos. É difícil, essas pessoas são vistas como alguém à parte dentro da disputa do poder. E não, elas disputam o poder, né? A gente lembra muito do papel de grandes grupos aí de jornalões, falando, por exemplo, como o fim da ditadura no Brasil era necessário. Os mesmos grupos que defenderam a ditadura lá no golpe 31 de março de 1964. Vou te mostrar a capa de um jornal na época. E aí, esses mesmos veículos falando que, por exemplo, o salário mínimo iria quebrar o Brasil, falaram que o 13º salário iria arruinar a nossa economia, ou depois que dar direitos trabalhistas para as empregadas domésticas era o fim da picada, era terrível, inadmissível. São esses mesmos veículos de comunicação que estão falando que a escala 6x1 é necessária e que o fim dela traria prejuízos econômicos brutais, ou então que fazer uma reforma fiscal para tributar bilionários faria os ricos saírem do país. Quanta besteira, quanta mentira que a imprensa traz, porque ela está do lado dos poderosos, ela é controlada pelos poderosos e ela lucra, ela arrecada dinheiro porque esses poderosos usam da imprensa para fazer o círculo, a engrenagem do capitalismo continuar funcionando. É preciso entender isso. Não existe imprensa imparcial, não existe jornalismo neutro. O bom jornalismo é feito com ponto e contraponto. Esse lado falou isso, aquele lado falou aquilo. Mas, de novo, a própria escolha de noticiar ou não algo, o título, as palavras que você usa, a entonação do jornalista que está ali fazendo a comunicação sobre aquele fato, isso está completamente inserido num contexto de uma emissora que tem dono, tem presidente, tem interesses,
tem, de alguma maneira, a intenção de lucrar com o sensacionalismo e também do jornalista, da jornalista que está ali imprimindo o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, quando ela fala, quando ela dá aquela notícia, quando ela traz aquela informação. Seria ingenuidade pensar na neutralidade ou na isenção ao se tratar de política. Isso não existe. Em geral, quem se diz neutro, imparcial, nem aqui ou nem ali, está do lado dos poderosos. Isso não é muito difícil de constatar. E para deixar esse negócio ainda mais complexo, chegaram aí nas últimas décadas, né, nos últimos anos principalmente, as tais das Big Techs, enormes empresas que estão enfiadas especialmente dentro do setor das telecomunicações, infiltrando capital privado internacional que influencia as decisões políticas, econômicas e sociais dentro do nosso país. Pois é, não é fácil, né? São multibilionários, oligarcas, cheios de grana, que influenciam não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Tô falando da Meta, por exemplo, né? Dona aí do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, da Alphabet, dona da Google, do próprio YouTube. Será que vão desengajar o vídeo se eu xingar o YouTube? Tomara que não. Tô falando do X, né? Que era lá o Twitter, junto com a história lá da SpaceX, da Neuralink. Tô falando da própria Apple, que te vende lá o iPhone, né? Já meio pré-programado para algumas decisões. E de empresas que não são de telecomunicações, mas interferem no nosso modo de vida. A Amazon, talvez, a Shopee, né? Esqueci de falar do TikTok, hein, que é chinesa. AliExpress, por exemplo, o iFood, a Uber, todas essas Big Techs constituem, de certa maneira, um quarto poder moderador. Porque quando a gente começou a discutir uma regulamentação das plataformas digitais para combater fake news, para combater discurso de ódio, para combater práticas criminosas, né? Essas empresas tiraram o corpo fora, não quiseram que a gente caminhasse dentro dessas discussões e um lobby muito poderoso se formou no Congresso dessa bancada que defende as Big Techs. É a mesma bancada que defende os jogos de aposta. Olha que corrosão moral, que fundo do poço. Alguém defender o tigrinho da vida, as bets, as apostas, né? Aí o tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. E dizer que as Big Techs estão lá, inclusive permitindo fazer deepfakes, imagens falsas, né, de cunho sexual, de criança, de pedofilia, e ganhando dinheiro com isso. E dizer que tudo bem, elas têm que ter liberdade, porque restringi-las, criar parâmetros e diretrizes para controlar, para pôr limites, seria violar a liberdade de expressão. Tem que ser muito cara de pau, tem que ser muito picareta para dizer que combater fake news, combater discurso de ódio, combater essas práticas tão nocivas à democracia é combater a liberdade de expressão. São coisas completamente diferentes. Inclusive, para que haja liberdade de expressão, é preciso coibir essas práticas criminosas de abuso de poder das Big Techs. Só para você ter uma ideia, foram mais de 70% nas mãos das Big Techs dos 40 bilhões de reais que circularam aí no nosso país em publicidade digital em 2025. Vocês acham que alguma dessas empresas vai sair do Brasil? Elas estão fazendo fortuna por aqui explorando a classe trabalhadora. Elas nunca vão sair do Brasil. O problema é que elas são evasoras de divisa, acabam servindo também como forma aí de escamotear o próprio crime organizado, abrir brechas para crimes e práticas ilícitas dentro do nosso país e tem que ser tributadas, tem que ser regulamentadas, tem que ser rigorosamente fiscalizadas e punidas, penalizadas caso os usuários ou usuárias cometam crimes e elas deixem esses crimes serem cometidos. Ah, professor, mas é um exagero. Como é que elas vão fazer isso? Não é tão difícil. Se o algoritmo te entrega anúncios personalizados, se ele fica te ouvindo falar a viagem que você quer fazer e depois aparece lá o anúncio, ele também consegue rastrear crime, viu? Se ele consegue, através do GPS, saber quem você é, quando você entra lá no chat GPT, ele te dá bom dia falando seu nome, ele também conseguiria ter um sistema de cadastro usando o seu CPF para te punir, para te responsabilizar caso você cometa algum crime virtual. E mais do que isso, tem tecnologia para inibir tudo isso, que não tem interesse. Me fala se não é verdade o que eu estou dizendo. Você que é usuária das redes sociais, tem conteúdo de aposta que não te conecta com pornografia? Dificilmente. Tem conteúdo de pornografia que não te leva
para sites de aposta? Dificilmente. Isso sempre num ambiente onde circulam fake news, discurso de ódio, violência e intolerância. Seja lá no chat do joguinho, seja lá no Social Truth, né? Perguntando coisas aleatórias pro Grok, ou pro ChatGPT, ou até pro DeepSeek. A gente sabe que o que produz engajamento são justamente esses temas que parecem meio perversos, esquisitos. Não sei porquê, né? O ser humano tem uma certa atração por essas coisas que parecem imorais. Tem uma relação ali, né? Do desejo, do perigo, do risco. Mas isso é nocivo para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Jogos, apostas, pornografia, crimes sexuais, ciberbullying, a criação de uma estética inalcançável que deixa todo mundo doente, querendo ter o corpo perfeito que só existe ali no filtro da rede social, essa vigilância constante. Tudo que a gente produz tem que ter um lifestyle. Professor, compartilha mais sobre o seu dia a dia. Não! Eu adoro a minha liberdade, eu amo a minha privacidade. Não tem dinheiro no mundo que compre isso de mim. Tô aqui com a maior satisfação compartilhando com vocês esses conteúdos, mas a nossa vida particular é privada, valorize isso. Não venda os teus momentos em família, entre amigos. A gente não pode ser objeto, a nossa vida não pode ser mercantilizada. É exatamente isso que as Big Techs querem. Elas querem que a gente vire mercadoria. O capital hoje é informacional. As nossas informações são valiosas e viram lucro, viram cifrões para essas grandes empresas, para esses grandes empresários, enquanto a nossa saúde mental, a nossa democracia popular, cada vez vai sendo mais corroída, cada vez vai sendo mais destruída, erodida. E esses caras que também nunca foram eleitos vão se achando aí os donos do mundo, né? Zuckerberg, Elon Musk, o tal de Jeff Bezos e os caras que surfam a onda junto com eles. Não à toa, o Yanis Varoufakis, né, vai trazer a crítica da corrosão do capitalismo, se transformando em uma espécie de tecnofeudalismo, onde os senhores feudais seriam esses donos, né, das plataformas das Big Techs e nós seríamos os servos ali trabalhando, produzindo, em troca de poder usufruir de um pouquinho daquilo que a gente mesmo produz. E você vai me dizer que esses caras não influenciam no executivo, no legislativo e no judiciário? Claro que influenciam, porque tem poder e também movem as massas, né? Imagina o perigo no ano eleitoral, alguém entrar lá na IA e perguntar para a IA qual é o melhor candidato ou candidata para eu votar esse ano. A IA é incapaz de te prover uma análise crítica reflexiva, de trazer consciência de classe e deixar você livre à vontade para decidir. Pior, imagina se a intenção dela não for essa, mas divulgar, promover um candidato ou candidata que pagou para essa plataforma divulgá-lo, promovê-lo, apoiá-lo. A IA é isso, é uma empresa, é um produto, não é um oráculo, né, sobre-humano. E se alguém pagar para dizer que o candidato A, B, C ou D é o melhor, ela vai ser calibrada para dizer aquilo. E se você não estiver atento, atenta, você vai acreditar como se aquilo fosse uma verdade absoluta, um dogma. A igreja também faz isso, a imprensa também faz isso. Mas dentro do ambiente virtual, às vezes a gente não tem nenhuma cara, um nome, um CPF. O anonimato, o uso, né, das deepfakes, essa coisa de usar os bots para fazer o trabalho sujo, evitam até mesmo rastrear e punir os responsáveis por esses crimes e por essa manipulação das massas. Entende como isso é sério? Não se trata de falar sobre o fim da igreja, o fim da imprensa, o fim das Big Techs. Claro que não. Dentro do espaço democrático, a religião, a religiosidade, a espiritualidade fazem parte da nossa conformação enquanto indivíduos. Isso está dentro do campo democrático. A imprensa também tem um valor visceral, profundo, estrutural dentro das democracias. Existe imprensa democrática, existe imprensa livre. Siga lá, pô, a Mídia Ninja, os jornalistas livres, o Brasil de Fato, o Brasil Atual. A gente tem canais progressistas mais alinhados, né, aos interesses populares. O Farol Brasil tá aí também. Os próprios podcasts, os canais, os programas como esse aqui, Professor Lufivale, é para isso. Nós somos, de alguma maneira, uma expressão das Big Techs e da imprensa trazendo pensamento crítico. Mas a gente não está ficando bilionário vendendo fake news e sensacionalismo, entende? Também não estou usando esse espaço para te convencer a votar em mim. Não vou disputar pleito eleitoral. Quero que a gente pense, quero que a gente construa, quero que a gente entenda que o exercício pleno numa democracia popular vem da emancipação do pensamento, de romper as bolhas dogmáticas da doutrinação e pensar de forma crítica, reflexiva,
questionadora, subversiva e transformadora. Não sei se as big techs, a imprensa tradicional e a igreja querem isso. Lamento, né? Falei o nome de um monte de veículo importante, gente poderosa. Eu tô pseudo-famoso, mas não tô bilionário. Não me processem. E a ideia é provocar, tá, gente? Vamos responder a pergunta que vale R$1 milhão? Não, mas a pergunta importante do nosso tema de hoje. Veja só. A pergunta, né, é uma pergunta muito abrangente e é uma pergunta que me provoca a pensar, nossa, muito. Basicamente, existe um jeito de arrumar isso sem usar censura? Eu entendo que há uma preocupação, né, que toda vez que há uma regulamentação desses entes que são mais polimórficos, que não são muito bem definidos, que tem muito a ver com a diversidade, com diferentes formas de expressão popular, é complicado, né, estabelecer esses limites. Mas é necessário. A censura, ela é muito diferente do estabelecimento dos limites. A censura é calar alguém. A censura é impedir que algo seja dito. Quando a gente fala de regulamentação, a gente está estabelecendo limites para, caso alguém faça tal coisa, punições sejam previstas pela lei. Por exemplo, o discurso de ódio tem que ser proibido. Quem faz discurso de ódio precisa ser responsabilizado. A mesma coisa com as fake news. A mesma coisa com uma notícia sensacionalista que vai trazer algum tipo de prejuízo para os espectadores, para as espectadoras, algum tipo de golpe, né? Ou de fraude que utilize as redes sociais, o tanto de golpe que a gente está vendo aí nas redes não é brincadeira. E quem é punido quando isso acontece? Ninguém. Eu não posso entender que isso é liberdade de expressão, né? Ou que regulamentar para inibir essas práticas incorre em censura. Muito pelo contrário. A grande questão é que algumas coisas são difíceis, né, de se regulamentar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, há uma restrição profunda para que uma mesma empresa tenha mais de um veículo de comunicação no mesmo estado. TV, rádio, jornal, por exemplo. Não há veículos que são nacionais, eles têm que ser fragmentados dentro de cada estado. No Brasil, as grandes emissoras são nacionais, e o mesmo grupo que controla a TV, controla a rádio, controla o jornal, tem uma igreja, tipo, literalmente tem uma igreja. É a mesma coisa com a disputa de cargos públicos. Embora não seja legal, eu não sei se é moral, se está correto um líder religioso que se coloca diante de uma população como um líder espiritual, pedir voto em cima do altar, sabe? Eu penso que é uma coisa imoral. Você está mexendo com a fé da pessoa, você está dentro de um processo que não é um processo racional, é um processo muito mais emocional, move muito mais a fé do que a razão, e dizer que você vai votar naquela pessoa, às vezes usando o nome de Deus para falar isso. Deus te mandou votar no ciclano, no beltrano. Isso é uma heresia, além de crime. Isso é estelionato, porque é mentira. Quem é que está autorizado a falar no nome de Deus ou deuses? Entende a situação? Então, regulamentar isso é urgente. Há quem diga, inclusive, que a inteligência artificial, e eu concordo, tem que ser regulamentada com a mesma seriedade, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que as armas nucleares. O perigo que as armas nucleares oferecem ao planeta é gigantesco. A inteligência artificial também. O estrago que elas podem provocar, gente, é inimaginável. Sem senso crítico, sem filtro, sem regulamentação, a gente está à mercê dos picaretas, dos oportunistas, dos mentirosos. É ingenuidade pensar que essas ferramentas e esses espaços são usados pelo nosso bem-estar. Se fosse assim, a gente não ia mais ter guerra no mundo. A gente já teria superado a fome e a pobreza há séculos. Porque são essas mesmas instituições que, para se manter no poder, nos conduzem às guerras, à fome, à violência, à ignorância, ao fanatismo e ao fundamentalismo. A gente precisa entender que o caminho é do outro lado, né? Que a direção tem que nos levar para a superação desses dogmas, para a ruptura, para a subversão desse pensamento muito fechado e a abertura de um espaço de fato democrático para usar essas tecnologias para algo que esteja alinhado à proteção da vida humana, de todas, da dignidade, do direito, né, de se expressar sem ferir a existência de outra pessoa e de construir algo coletivamente, não através de monopólios, não através da mercantilização do tempo e da vida, mas de olhar para a vida e valorizá-la, né, do nosso tempo, da nossa liberdade, da nossa privacidade. Me parece que isso é violado por esse quarto poder moderador, não só na medida em que ele interfere no executivo, no legislativo, no judiciário, mas também nas nossas formas de ser, de pensar, de existir e de nos identificar enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Tá certo? É uma pergunta cuja resposta é complexa, né?
vale um episódio até depois para falar mais sobre isso. Mas espero que as provocações tenham surtido efeito, tenham te feito pensar mais sobre isso e te deem mais base, mais bagagem agora para suas escolhas políticas, não só na eleição, mas sobre tudo, inclusive dos espaços que você frequenta, da igreja onde você vai, ou do terreiro onde você vai, ou do canal que você assiste, do jornal pelo qual você se informa, da maneira como você se relaciona com as redes sociais. Tudo isso parte dessa preocupação com a construção de uma sociedade mais justa, mais humanizada, mais igualitária, mais livre para todas as pessoas nas nossas profundas e valiosas diversidades e complexidades. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa nossa série. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe perguntas, comentários e, evidentemente, acompanhar os nossos próximos temas aqui do canal Luffy Vale. Beleza? Valeu, um beijo, um abraço e até a próxima!